Quero ler com vocês nesta noite, Evangelho de Marcos, Marcos capítulo de número 4. Nós estamos no mês da família, tanto aqui na matriz, como, eu acredito eu, que em todas as congregações. É um assunto que precisa ser tratado, repensado, trabalhado, que é esse presente que Deus nos deu, que é a família. Cada dia que passa, o diabo ele tem tentado destruir a família, parar com a família, mas eu louvo a Deus e agradeço a Deus porque cada reunião temos sido ministrado com palavras que nos incentivam a lutar, a entendermos que somos humanos e que nós não podemos nos entregar em meio às batalhas da vida. Marcos capítulo 4, versículo 1, todos encontraram, amém? Voltou Jesus a ensinar à beira-mar e reuniu numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábola no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto que vingou, e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estar na tua casa. Obrigado, Senhor, por este mês de família, Senhor, que em cada reunião, em cada culto, nós estamos sendo ministrados por palavras que nos encorajam, que nos confrontam e que nos desafiam, Senhor, a acreditar e a lutar por aquilo que tu tens nos dado. Pai, e também nós fazemos como cantamos, nós devolvemos a ti, porque sabemos, Senhor, que o nosso lar, os nossos filhos, Pai, são teus, são para a glória do teu nome. Fala conosco nesta noite, que não haja dúvidas. Aqueles que estão aqui, aqueles que nos acompanham pela internet, que a tua palavra tenha liberdade, Senhor, de nós podermos ouvi-la, colocar em prática e reconhecer o que precisa mudar. É o que declaramos nesta noite, no nome de Jesus. Amém e amém. Você pode tomar o seu lugar? Eu sempre li esse texto, eu sempre ouvi esse texto, o texto da parábola do semeador, como a mensagem que vai até o pecador, a mensagem que é direcionada para o ímpio. E aí, quando nós ministramos a palavra, pregamos a palavra e as pessoas vêm até a frente, se convertem, e no meio da caminhada desistem, e a gente usa esse texto para firmar essa atuação ou essa decisão. Mas Deus mexeu muito comigo lendo esse texto, não tratando somente da questão do pecador que ouve a palavra, daquele que ouve a palavra, mas também de mim e você, nós que somos cristãos, nós que servimos ao Senhor, nós que estamos na igreja, adorando ao Senhor. Deus me faz entender a partir desse texto, e eu quero já fazer uma afirmação aqui nesta noite, que todos nós somos solos diante de Deus. Todos nós somos vou usar essa expressão para que você possa entender melhor. Todos nós somos um terreno diante do Senhor, diante de Deus. A minha casa, a minha família, o meu ministério, o meu trabalho é um solo. E a minha pergunta nessa noite para você é: que tipo de solo é você?
Que tipo de solo é a sua família? Que tipo de solo é a sua casa? Que tipo de solo é o teu? Qual é o teu tipo de solo? Porque o texto vai falar para nós que o semeador, e este semeador aqui é aquele que ministra a palavra. Mas deixe-me conjecturar esse texto sem feri-lo, sem quebrar qualquer regra, e declarar nesta noite que o semeador é o Espírito Santo. O semeador nesta noite é Jesus. Eu ouvi uma palavra e esta palavra mexeu muito comigo. E eu tenho utilizado quando ministro essa palavra. Guardei esta palavra. A palavra que eu ouvi, ela diz o seguinte: a maneira como eu reajo, já disse isso aqui, a maneira como eu reajo à palavra de Deus, determina o efeito que ela fará na minha vida. Porque deste lugar aqui, deste altar, Deus tem dado direções, Deus tem dado profecias, Deus tem dado revelações, Deus tem dado sentenças. E às vezes o que dói meu coração parece que algumas pessoas estão sentadas numa cadeira, diante de uma tela de cinema, perninha cruzada, e diante de um passatempo. Se pudesse, aquela pipoquinha que está ali fora sendo vendida, comeríamos ela aqui na hora do culto. E aí, saímos do culto, e a pergunta que se faz é: como é que foi o culto? Como é que foi a reunião? E aí, dizemos: foi muito bom, palavra linda, palavra bem argumentada, boa homilética, boa interpretação, uma hermenêutica perfeita, uma exegese brilhante. Mas eu não quero saber disso. O Espírito Santo não quer saber disso. O Espírito Santo quer saber: e aí? Até onde você está disposto a mudar? O que você reconhece que precisa mudar na tua vida? Como é que você ouve a palavra e ela confronta você? Às vezes a mensagem é ministrada e algumas pessoas falam, nada contra quem fala. Fala, Deus, é isso aí, Jesus. E dá uma conotação de que, estou me ausentando, isso aí não é para mim, isso é para outro. Fala mesmo, Jesus, manda mesmo, Jeová. Nada contra. Às vezes eu uso essa expressão, brinco com isso, mas parece que não, é para mim. Serviu para o outro, se não serve para mim. Por isso que Tiago, escrevendo na igreja, ele diz: olha, vocês não podem ser somente ouvintes, vocês precisam ser praticantes. Então eu quero, nessa noite, declarar que eu quero profetizar nesse altar para a tua vida. Eu quero ser profeta de Deus para a tua vida nessa noite. Tem alguém aí, amém? É muito fraco. Tem alguém aí, amém? No nome de Jesus, creia nisso, meu irmão. Abra o teu coração e diga assim: eu vou receber aquilo que Deus tem para mim. Sabe, toda ação provoca uma reação. Eu não consigo entender alguém que diz que recebeu um presente e diga: olha, eu estou muito feliz. Aquele presente que você tanto desejava, aquele presente que você tanto orava, e você recebe ele, e a reação é: pô, muito obrigado aí pelo presente. Olha, eu quero dizer que eu estou feliz. Você não está vendo, mas aqui dentro está pulando de alegria, saltando de alegria. Não existe isso. Tem que provocar uma reação, tem que provocar uma ação. Amém? E o texto que nós que nós lemos aqui nesta noite, começa a declarar que Jesus profere uma palavra. E outra vez começou Jesus a ensinar junto ao mar. E ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se no barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto ao mar para ouvi-lo. Jesus, ele, no seu ministério, ele tem a prática, o hábito de ensinar. Ele tem o desejo de passar e transmitir para aquela multidão ensinos valiosos, para que aquela multidão colocasse em prática. E ele começa: ouvi, eis que o semeador saiu a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. Na ida do semeador, sementes foram perdidas junto ao caminho. E ele vai declarar que algumas sementes caem em algumas terras. E aí eu fiz uma pesquisa e eu descobri alguns tipos de solos que existem. O primeiro solo é o solo argiloso. Possui consistência fina e é impermeável à água.
Um dos principais tipos de solo argiloso é a terra roxa. Ou seja, esse solo é um solo que a água não consegue penetrar. A água não consegue entrar com facilidade. A água bate, mas aquele solo é impermeável. Não recebe água. E eu quero declarar aqui neste altar, nesta noite, e perguntar: como é que está o teu coração? Como é que está a sua família? Como é que está você? Eu quero declarar nessa noite que a água, e ela é um dos símbolos do Espírito Santo. Será que o Espírito Santo de Deus tem tido liberdade para trabalhar e agir na tua vida? Ou será que você está fechado a tudo que vem de Deus? Ou será que você está preso a conceitos e preconceitos e declara verbalmente para todos, queiram ou não ouvir, eu sou assim e ponto final. É desse jeito que eu aprendi, esse jeito que eu sou, eu fui instruído a ser assim. Existe um ditado aí fora que diz que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É aquela pessoa que não consegue se abrir para a ação do Espírito Santo. Uma perguntinha para você aqui. Ei, olhe para cá. Quanto tempo você não chora mais diante do Senhor? Qual foi a última vez que você falou em língua estranha? Qual foi a última vez que você se quebrantou na presença de Deus? Quando João faz a correção à igreja, estamos estudando isso na escola dominical, e ele faz aquela correção à igreja de Éfeso. Você lembra do que ele falou para aquela igreja? Ele vai corrigir aquela igreja dizendo que aquela igreja tinha deixado o quê? O primeiro amor. Tinha abandonado o primeiro amor. Sabe, é aquela predisposição para fazer a obra de Deus. É aquela reação numa ação do Espírito Santo. É aquele desejo enorme de estar na presença dEle. Sabe, tudo que prega você recebe, a ministração que vem você recebe. Aí a gente começa a ficar maduro demais. A gente começa a ficar instruído demais. A gente começa a saber demais. Aí a gente começa a contra-argumentar. A gente começa a criticar. Por que não, pastor? Os crentes de Bereia conferiam na palavra. Amém, tudo bem, eu concordo. Eu aceito essa posição. Mas aí você confronta tudo que é ministrado. Não é bem assim, não. Não é por aí. Não, porque esse texto aqui, pastor, esse texto aqui é para Israel. Amém, meu irmão. Não, esse texto aqui não é para a igreja do momento. É para a igreja da... Para com isso. No nome de Jesus, meu irmão, se abra para o agir e para a atuação do Espírito Santo de Deus. Está longe de você, está vivendo de aparência, tem nome de que vive, mas está morto, tem nome de que é, mas não é. E a gente consegue maquiar muito bem, a gente consegue criar uma imagem muito boa, mas o Espírito Santo está distante. O Espírito Santo está dizendo: ei, quero estar próximo, quero ser acessível a você, quero falar ao teu coração, eu quero penetrar nos lugares mais escondidos, nos lugares mais ocultos. E a água, ela tem essa facilidade, a água tem a facilidade de entrar nas brechinhas mais pequenas que existem. A água tem a facilidade de penetrar aonde ninguém consegue enxergar. É aquela infiltração que você tem na tua casa e fala assim: meu Deus, que infiltração é essa que eu já quebrei tudo, já tirei tudo e eu não consigo encontrar? Aconteceu isso contigo? Meu Deus, eu não consigo matar essa infiltração. Difícil parar a água. É difícil parar a água, mas pode parar. É difícil parar, mas pode parar. As grandes represas, as grandes hidrelétricas estão aí para provarem isso. Pode parar. Que tipo de solo é o seu? Que tipo de solo é o seu? Outro solo que a gente encontra aqui é o solo árido. O solo árido é aquele que pela ausência de chuva eles não desenvolvem, não crescem, não produz nada. É o deserto.
deserto, não tem nada. É seco. Seco. É seco. Você não consegue encontrar nada. Uma árvorezinha, uma plantinha. É o sol quente o tempo todo nele. E Deus manda dizer que tem pessoas que já estão assim, secas. Nada acontece de novo. Nada produz. Você não consegue encontrar nele desejo de estar. Você não tem prazer de estar com essa pessoa. Você não tem prazer de andar com essa pessoa. Pessoa seca, sem graça, sempre iracunda, sempre ranziza, sempre reclamando, sempre falando, sempre criticando. Pessoa seca. E conseguem ser isso na família. Consegue ser assim na família. Sabe, não consegue ter afeto com os filhos, carinho com a mulher. Não consegue declarar, verbalizar coisas para a família. Sempre de cara amarrada, sempre de cara fechada. São secos. Você não gosta de andar com gente assim? Ou gosta? Você não gosta de estar perto de gente assim? O que você pergunta? Não. É umas coisas aí. Você quer se aproximar, você quer estar do lado, mas ela automaticamente ela já exclui as pessoas de perto dela. Muito seca. Que tipo de solo é o seu? Que tipo de solo é você? Outro solo são solos orgânicos. Compostos de materiais orgânicos, além de areia e de argila, este solo é o que mais favorece o desenvolvimento de vidas, plantas e outras coisas mais. É aquele solo que tudo que você planta, cresce. Tudo que você planta, produz. Tudo que você planta, floresce. É aquele solo que está aberto a receber coisas novas. Este é o solo que eu ouso declarar aqui nesta noite, que é o solo que o Espírito Santo tem prazer de penetrar, de agir e de trabalhar. Porque ele está sempre aberto para o novo. Ele está sempre aberto ao que vai ser plantado, ao que vai ser colocado. Ele está sempre aberto a receber novidades. Ele não é fechado, ele não é árido, mas ele está pronto a ser tratado e trabalhado. Uma das maiores dificuldades que existem para qualquer psicólogo e para qualquer pastor é lidar com pessoas e com gente que não reconhecem que tem que mudar ou que tem problema. Você olha para o indivíduo, você olha para o camarada e você vê que ele precisa mudar. Você vê que ele precisa melhorar, mas ele não reconhece isso. Ele não aceita ser confrontado. Ele não aceita ser mudado. Porque ele acha que do jeito que ele está muito bom. Mas quando você lida com pessoas que estão abertos a serem tratados, que aceitam serem limpados, que aceitam receber o novo, você começa a ver a ação do Espírito Santo de Deus na vida dessa pessoa. Então, a minha oração nesta noite, e a minha pergunta nesta noite é: o quanto você está disposto a mudar? O quanto você está disposto a ser tratado nesta noite? E por que Deus quer me tratar, pastor? Por que Deus quer me limpar, pastor? Porque Ele deseja
me ver florescer, Ele deseja ver eu crescer, Ele deseja que as pessoas olhem para mim e reconheçam em mim a ação, o agir do Espírito dEle na minha vida. Agora, isso só acontece na vida daquele que está aberto a receber de Deus. E aí eu descobri que plantas, árvores, necessitam de 13 elementos essenciais para produzirem, para crescerem. Você planta ela numa boa terra. A terra é boa, o sólido não é árido. O solo não é argiloso. O solo não é aquele solo que contém pedregais, mas é um solo bom. Mesmo esse solo sendo bom, ele vai precisar de alguns nutrientes. E alguns deles estão nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, zinco, boro, cobre, ferro, manganês, molibdênio e clório. Precisa desses elementos. Algumas plantas, um pouco mais disso, outras plantas, um pouco mais daquilo. Pastor, não estou entendendo onde você quer chegar. Você vai entender. Por mais que o teu e o meu solo sejam bons, por mais que o meu e o teu coração estejam um coração bom, por mais que a sua e a minha família seja uma família maravilhosa, ela sempre vai precisar de um algo mais. Aqui é para a planta. Potássio, magnésio, zinco, cobre. Mas, para mim e para você, é chamado de frutos do Espírito. Frutos do Espírito. E se eu quero me considerar um solo abençoado por Deus, eu preciso saber sempre que por mais que o meu solo seja bom, ele vai precisar ser arado. Ele vai precisar ser arado. Vai precisar que alguém venha com arado e passe o arado neste solo. Para que haja brechas, falas, para que a semente entre. Para que a semente tenha como produzir. Por mais que eu e você digamos diante de Deus, porque a gente nunca vai ter, ou espero que tenhamos a capacidade de entender, Senhor, meu solo não está bom não, meu coração está fechado, estou seco, não há vida em mim, não consigo ter vida e eu não consigo produzir vida. Eu preciso estar aberto a ser arado nesta noite. E o arado vai passar para abrir brechas. Pastor, como é que isso acontece? Como é que isso surge? É quando eu me permito ser tratado pelo Espírito Santo de Deus, de maneira que Ele tenha a liberdade de abrir espaço para trazer coisas novas. E essa atuação de ser arado, ela nem sempre será prazerosa. Ela nem sempre será boa. Mas às vezes esse processo de ser arado, ela será dolorosa. E aí eu afirmo que é os processos que Deus nos permite passar para nos tratar. É aquela prova que você entra nela sem saber porquê. Mas aquela prova está fazendo você crescer mais. Aquela prova está fazendo você amadurecer mais. Aquela prova, aquela situação adversa, aquela enfermidade, aquela porta que não ainda abriu, aquela porta que ainda está fechada, ela está fazendo você depender mais de Deus, de você ter uma revelação nova de quem é Deus para você, de como Deus age na sua vida, viver uma parte
particularidade, uma intimidade com Deus maior. Ou seja, eu estou sendo tratado por Deus, eu estou sendo arado por Deus, e se Deus está me permitindo ser arado, é porque Ele tem coisas novas para me dar, para colocar em mim. Agora, isso só acontece na vida daquele que permite ser tratado. E sabe que tem muita crente que foge do tratamento, né, pastor Maurício? Foge por não entender. E às vezes a gente quer entender tudo que Deus faz, nem sempre vamos entender tudo que Deus faz. Nem sempre Deus vai dar explicação para nós do que Ele está fazendo. Mas Ele está dizendo: ei filho, sei que você é bênção, sei que você é uma boa terra, mas esse processo é necessário para que coisas novas surjam na tua vida, na tua casa, no teu ministério, na tua família. Esse processo é necessário para que o novo venha sobre você. E às vezes nós estamos fechados ao que é novo. Ao que é novo. Às vezes nós não estamos abertos a receber o novo. Nós nos fechamos, porque nós não queremos ser tratados por Deus, ou queremos que Deus trate, mas só trate uma área, que Deus haja, mas que Deus só haja numa área, mas o que Ele quer fazer é fazer num todo. Você lembra do texto do vaso e do olheiro? A Bíblia diz que Jeremias vê o olheiro trabalhando no vaso, tratando o vaso. E a pergunta de Deus para Jeremias é: não poderei eu fazer como fez este olheiro, a casa de Israel? Será que eu não posso ter a mesma liberdade de quebrar e fazer um vaso novo, de tratar este vaso por inteiro, não pelo meio, não só no início, mas por completo? E aí Deus me chama de barro para dizer para mim que eu posso ser quebrado, que eu posso ser desmontado e que eu posso ser feito novamente, refeito. Mas essa ação do olheiro para com o barro, ela só se dá se o barro se permitir ir para a roda, se colocar na mão do olheiro e dizer: tu és o olheiro, eu sou o barro, faça em mim conforme tu quiseres. Ou seja, o vaso não escolhe o modelo como será vaso, da maneira como ele será tratado, da maneira como ele será trabalhado, ou quando começará e quando terminará a ação do olheiro no barro. Ele é barro. E ponto final. Ou seja, se eu declaro nessa noite que o meu solo é um solo bom, estes solos têm que estar abertos às sementes que o semeador quer lançar. Então, no processo da semeadura, ele vai precisar arar, ele vai precisar tratar esta terra, para que esta terra esteja pronta a receber a semente. Talvez você esteja dizendo: pastor, eu quero coisas novas de Deus. Então se permita ser tratado por Deus. Pastor, eu quero ver coisas novas acontecerem na minha família, na minha casa. Então deixe Deus tratar a tua família, meu irmão. Então deixe Deus tratar a tua casa, meu irmão. Pastor, eu quero ver coisas novas no meu ministério. Deixe Deus tratar o teu ministério. E mesmo que o teu solo seja um solo bom, saiba de uma coisa: sempre haverá algo para se retirar desse solo. Sempre existirá algo que prejudicará o crescimento e a ação da semente nesse solo. O papel do semeador é lançar a semente. O meu papel, como solo, diante desse semeador, é permitir que a semente tenha acesso. Agora, tem algumas coisas que eu preciso fazer. Tem algumas coisas que eu preciso arrancar. Tem algumas coisas que eu preciso tirar. E isso é muito
pessoal. Isso é uma decisão muito particular. Se eu não conseguir reconhecer isso, que além da ação do semeador, eu preciso tomar algumas ações, a semente pode até germinar, a semente pode até morrer, mas ela não vai crescer, ela não vai produzir. É aquela pessoa que vem na igreja, recebe a ministração da palavra, uau, maravilha, que palavra, vou viver, tomo posse. Mas ela mesmo mata a semente dentro dela. Ela mesmo mortifica a palavra dentro dela. E como é que faz isso, pastor? Com as ações contrárias àquilo que a ele foi ministrado. Ele sufoca, ele mata, ele não permite que cresça. Por que temos sido tão ministrados com palavras por família, para família, e a gente ainda continua encontrando no ministério, na igreja, naqueles que estão novos da igreja, pessoas vivendo crise na família? Eu não estou dizendo que o meu e o teu casamento precisa ser perfeito, não estou dizendo isso. É porque nós temos dificuldades de reconhecer que coisas precisam ser tiradas dentro de nós. Aí a gente coloca tudo na ação do Espírito Santo, tudo na ação de Deus, tudo na conta de Deus. E Deus não vai fazer tudo. Deus não vai calar a tua boca. Deus não vai matar teu nervosismo. É você que tem que fazer isso. Deus não vai ter você, é você que tem que fazer. Deus não vai ter você para falar assim, ó, vou pedir perdão por você para tua mulher, tá? Eu vou quebrar teu galho, hein? Então, Deus não vai fazer isso. É você que tem que fazer. Não vai. Estou com uma procuração aqui, ó, em nome do teu marido. Não, é você que tem que fazer. E aí nós temos dificuldades para reconhecer. E aí queremos que Deus faça, queremos que Deus haja. E Ele, irmão, só vai agir até onde eu permito que Ele haja. Você consegue entender isso hoje, no nome de Jesus? Sabe, eu não posso ter um solo de aparência, bonito solo. Nós tivemos agora um retiro com os nossos jovens adolescentes. E tinha um campo lá, aparentemente bonito, para se jogar uma bola. Rapaz, campo lindo, dá para jogar uma bola. Quando eu entrei no campo, ele era aparência de gramado, mas era cheio de buraco. Eu falei, não sou profissional, não jogo todo dia. Vou entrar nesse campo, vou pisar num buraco desse aí, torcer um tornozelo, torcer um joelho, e não vou jogar. Não vou jogar. Mas você olha para o campo, a aparência dele é linda. Mas quando você entra nele, você descobre que tem muita grama, mas também tem muito buraco. A minha oração é que eu e você não sejamos assim. Rapaz, homem de Deus, convive com ele para saber se é homem de Deus. Convive. Mulher de Deus, convive com ela. Convive com ela, cheio de buraco, cheio de falha. Por quê? Porque não se permite ser tratado, não está aberto a arrancar o que atrapalha o crescimento, uma maior produtividade. No nome de Jesus, nesta noite, se eu me coloco na mão do oleiro, melhor dizendo, se eu me coloco na mão do dono do solo para ser arado, eu também tenho que entender que a minha ação é arrancar todos os elementos que atrapalham a semente produzir. E quando há esse casamento, e eu termino aqui, quando há esse casamento, quando há essa junção, e o solo entra na terra, e o solo morre, e ele começa a produzir, é uma bênção. É uma bênção. Agora, não esqueça esse detalhe. O tempo do crescimento daquela semente não depende do solo. Depende da semente. Por que eu estou dizendo isso? Que nem tudo vai acontecer no teu tempo, do teu jeito e nem da tua maneira. Mas vai acontecer. Vai acontecer. A minha oração nesta noite
é que você reconheça que tipo de solo é você. Pastor, estou indo para o culto, não consigo sentir nada. Estar no culto para mim e estar dentro de um cinema é a mesma coisa. Estar numa igreja, eu fico chateado quando alguém coloca a igreja dentro desse parâmetro. Não sei, é domingo, né? É domingo. Não sei se eu vou no shopping, não sei se eu vou na igreja. Meu irmão, então exclui a igreja. Se a igreja ela está dentro do nível do shopping, dentro do nível do cinema, está tudo errado. Está tudo errado. Está tudo errado aí. O teu conceito tem que mudar. Não sei se eu vou para a igreja, não sei se eu vou visitar lá meu parente. Não, meu irmão. Igreja é lugar de estar na presença de Deus, lugar de adorar o Senhor, receber mais de Deus, lugar de ser tratado, de ser alimentado. Ou seja, meu irmão, não coloca a igreja, me permita meu pensamento. Se você tiver diferente, eu respeito. Mas a minha maneira de pensar. Então, no nome de Jesus, você reconhece que tipo de solo é você? Pastor, estou seco. Nada acontece de novo na minha vida. Nada acontece de novo na minha casa. Nada acontece de novo na minha família. Eu quero te dizer, meu irmão, que a ação do Espírito Santo na tua vida pode reverter isso. Pode mudar isso. Não existe solo seco para Deus. Não existe solo árido para o Espírito Santo. Não existe solo que Ele não possa agir. Não existe solo que Ele não possa trazer vida. Não existe solo que Ele não possa operar. Não existe coração que Ele não possa tratar. Não existe. Ele só não trata nos corações que estão fechados para a sua ação. Mas eu quero te dizer, meu irmão, por mais que o teu solo seja uma benção, por mais que você seja uma benção, Deus está disposto a arrancar algumas coisas. Deus está disposto a tratar ele e a abrir espaço para uma atuação maior do Espírito Santo dele na tua vida. Não se contente com o teu solo, não se contente com a tua vida, não se contente com o teu ministério. Há mais para a tua vida nesta noite, há mais para o teu ministério. Agora, só acontece para quem está aberto. Só acontece para quem está aberto. Só acontece para quem aceita. Quero isso não. Eu sei que novidade assusta. Eu sei que novidade assusta. Eu sei. A igreja precisa se modernizar? Precisa. Ela pode se modernizar sem mundanizar-se. A igreja pode se atualizar? Pode se atualizar. E às vezes nós nos fechamos para isso. Às vezes nós nos fechamos para as coisas novas. Sabe, a gente que fala assim, esse negócio de encontro de casais, pastor, esse negócio da gente ninguém não, pastor. Conheço um montão de gente que vai para encontro de casais, volta e termina. Tá, tudo bem. Conheço um montão de gente aí que faz um montão de coisa aí, ó. E por causa disso você não está aberto aí a fazer, a aceitar. Você está sentenciando a sua história pela história do outro. Você está decidindo a sua vida pelo resultado da vida do outro. Você está decidindo a sua vida por resultados que aconteceram na vida dos outros. No nome de Jesus nesta noite. O desejo de Deus é olhar para você, é olhar para mim, é entender que estaremos sempre abertos e acessíveis a receber a tudo aquilo que Ele tem para nos dar e fazer. A minha oração nesta noite é que o Espírito Santo de Deus saiba que eu e você estamos disponíveis a todo momento e a todo tempo para ser tratado e trabalhado, para receber coisas novas e maiores em Deus. Por que algumas pessoas, eu termino aqui, por que algumas pessoas crescem mais do que as outras? Por que algumas pessoas avançam mais do que as outras? Por que algumas pessoas conseguem passar à frente das outras? Deus faz acepção de pessoas? Não. Porque alguns estão abertos. Alguns estão dispostos a ser tratados. Outros estão fechados. Outros não aceitam. Outros já se conformaram do jeito que estão e da maneira que estão. Eu me lembro do meu pai. Eu sempre dizia algumas coisas, meu pai, não concordo com isso, não aceito com isso. Não aceito isso. E num belo dia, meu pai viajou com a minha mãe, com a minha irmã,
para ir para o Espírito Santo. Foi para Minas. Voltando para o Espírito Santo, minha mãe passou mal, ficou muito doente. E precisávamos trazê-la de maneira muito rápida para o Rio. Então a única maneira que tínhamos de trazê-la para o Rio era de avião. Porque da onde ele estava para o Rio era 9, 10 horas de ônibus. De avião é 40 minutos. E eu falei para ele, pai, vai ter que vir de avião porque é muito rápido. Já liguei para a companhia aérea, já prepararam todos os utensílios para ajudarem na movimentação da minha mãe. Meu pai então vem de avião do Espírito Santo para o Rio. Quando ele chega no Rio, eu vejo minha mãe, abraço meu pai. Sabe qual é a primeira coisa que meu pai fala para mim? Toda vez que eu viajar para o Espírito Santo, eu vou de avião. Não vou mais de ônibus. Eu falei, meu pai, eu estou falando isso para o senhor há 500 anos, para o senhor ir de avião. Foi necessário vir de avião para ele entender que o que ele faz em 9 horas, agora ele pode fazer em 45 minutos. Isso fechou. Então foi necessário passar por aquele tratamento para entender que ele podia e poderia viver algo novo. Não se permita, irmãos, eu quero te dizer isso, não se permita deixar de usufruir e viver aquilo que Deus tem para você. Sabe qual vai ser a minha tristeza? É quando chegar lá no céu, Deus falar para alguns assim, rapaz, tu podia ter vivido isso lá na terra. Sabe por que você não viveu? Porque você é egoísta, egocêntrico, você se fecha, não está aberto a viver coisas novas. Agora, só vive o novo quem se permite ser tratado. Como é que está a tua família? Está bem? Está bem, pode melhorar. Como é que está teu ministério? Está uma bênção, pode melhorar. Como é que está a tua casa? Está uma bênção, pode melhorar. Agora, esse processo de melhora só acontece na vida daquele que se permite ser tratado. Amém? Vamos ficar de pé? Eu não sei se era isso que você esperava ouvir, mas eu tenho uma convicção nesta noite. Era isso que o Espírito Santo mandou falar. Eu tenho essa certeza nesta. Desço desse altar com o coração em paz, por ter entregado tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Eu quero te dizer nesta noite, não sei para quantos aqui, Deus tem coisas novas para fazerem nascer na tua vida. Deus tem coisas novas para fazerem surgir, crescerem, produzirem. Deus quer que você tenha um solo produtivo. Você não entendeu isso? Eu vou repetir, meu irmão. Eu vou repetir. Deus quer que você tenha um solo produtivo. Deus não quer que você tenha um solo árido, morto, seco. Não. Teu solo vai ter vida. Sabe aquela frase? Tudo que planta, dá. Tudo que planta, cresce. Tudo que planta, surge. Deus quer que isso seja verdade na tua vida. Rapaz, que ele é homem de Deus. Tudo que ele bota a mão, floresce. Tudo que ele faz, cresce. Aonde ele bota a mão, a coisa anda. Eu não entendo. Sabe o que é isso? É a bênção de Deus na tua vida. Você lembra de Isaac? A Bíblia diz que Isaac pensou em mudar de lugar, morar em outro lugar. Não chovia na terra, a terra não produzia, a terra não dava fruto. E Deus fala para Isaac: Isaac, os teus vizinhos estão indo embora, mas você não. Fica na terra e habita nela. E além de ficar e habitar, plante nessa terra. Plante na terra. Meu irmão, Isaac ficou numa terra árida, numa terra seca, que não produzia. A fome veio naquela terra. E o texto compara a fome que veio na terra de Isaac à mesma fome que veio na terra no tempo de seu pai Abraão. E a Bíblia diz que Isaac ficou naquela terra. Isaac plantou naquela terra. E no mesmo ano, aquela terra produziu 100 por 1. Sabe por que a terra produziu 100 por 1? Porque a bênção do Senhor estava sobre aquela terra. Eu vou repetir de novo. A bênção do Senhor estava naquela terra. Meu irmão, a bênção do Senhor contigo vai produzir vida, vai fazer a diferença no teu ambiente de trabalho, dentro de casa, aonde você estiver.
Eu preciso trazer e dar vida. Eu tenho vida, vida para transmitir, vida para dar. Oh, meu irmão, eu tenho vida. As pessoas que estão do meu lado verão e viverão a bênção de Deus, a vida de Deus em mim. Oh, meu irmão, eu quero orar com você nesta noite. A minha hora já chegou, já parti, já fui embora. Eu quero orar com você nesta noite. Eu quero declarar, meu irmão, no teu solo tem vida. Sabe, o Espírito Santo quer trabalhar nele para que ele produza mais e mais, para que ele produza mais e mais. E as pessoas saberão e reconhecerão que Deus é Deus em você. Você não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa provar nada para ninguém. A Bíblia diz que pelo fruto se conhece a árvore. E a Bíblia também diz que, oh meu irmão, o cristão, o crente, aquele que não anda segundo, aquele que não se detém, ele é plantado junto a ribeiros de água. Ou seja, a terra é boa. Se é plantado na terra boa, vai dar frutos bons, a árvore vai ser boa. Deus deseja fazer assim contigo. Deus deseja fazer assim na tua casa. Se você crê nisso, sai do seu lugar. Eu quero orar por você nesta noite. Eu quero ministrar na tua vida nesta noite. Eu quero ministrar a ação. Eu quero ministrar o agir do Espírito Santo de Deus sobre você nesta noite. Eu quero ministrar a ação e o agir do Espírito Santo de Deus sobre o teu ministério nesta noite, sobre a tua casa nesta noite, sobre os teus negócios nesta noite. Ô meu irmão, você que tem os teus negócios, você que trabalha por conta própria, eu quero ministrar a ação de Deus aí, a ação de Deus nos teus negócios e dizer: vai produzir, vai acontecer, a terra não é morta não. Deus sabe como tratar esta terra, Deus sabe como agir nessa terra, Deus sabe como trabalhar, Deus sabe o que tirar e Ele sabe o que colocar. Xarabanduri candarabandere rebi anderachuri, rabanderachurbibia. Aonde e por onde o Espírito Santo de Deus passa, Ele produz vida. Ele produz vida. Você lembra do profeta? Você lembra do profeta no vale de ossos secos? Ele olhava para aquele solo, para aquele terreno, só ossos. Havia morte naquele lugar. Havia morte naquele lugar. Não havia vida. Os ossos que estavam ali mortos. O vale, assombração. E Deus fala para aquele profeta: ei, filho do homem, profetiza. Profetiza. E ele começa a declarar, irmãos. Só no mundo espiritual se entende isso. Ele declara: ossos secos, ouvi. Ossos ouvem alguma coisa. Ossos podem ouvir alguma coisa. Mas quando Deus manda fazer, ouve, irmãos. Quando Deus manda fazer, ouve. E eu quero declarar contigo nesta noite. Eu quero pedir, por favor, você que está de joelho, fique de joelho, não vamos ficar de pé. Todos que estão aqui no altar, fique de pé, por favor. Fique de pé. Nós vamos fazer algo profético aqui hoje. Vamos fazer algo. Olhe para mim, olhe para mim. Vocês creem que Deus tem o poder de fazer um milagre através de uma palavra ministrada? A Bíblia diz, Marcos, que quando o profeta profetizou para um vale que estava cheio de ossos sequíssimos, aonde havia ossos, a Bíblia diz que os ossos começaram a juntar um ao outro. E aonde existia morte, começou a existir vida. Eu não sei como é que vai teu casamento, eu não sei como é que vai o teu ministério, eu não sei como é que vai o teu trabalho, mas eu quero declarar e profetizar nesta noite que o poder da palavra, o poder da palavra ministrada, ela pode trazer vida, ela vai trazer vida. Nós vamos declarar isso nesta noite. Os pastores de congregação, vidas nas nossas congregações a cada dia, 100 por 1, 100 por 1, 100 por 1, aqui na sede, nos nossos ministérios. Um tempo novo, um tempo de crescimento. Oh meu irmão, esse solo é bom. Esse solo é um solo de milagre. Vale a pena plantar nesse solo, vale a pena lançar semente, vale a pena, vale a pena. E nós vamos profetizar, vamos profetizar.
Erga suas mãos aos céus. Escute o que eu vou dizer aqui agora. Escute. Você vai dizer assim: eu declaro nesta noite vida. Eu declaro nesta noite vida para o meu ministério, para a minha família, para o meu trabalho. E tudo que não existia, pelo poder da palavra, começará a existir. Você consegue entender isso? Aleluia! Você consegue entender isso? Glória ao teu nome, Senhor. Eu declaro nesta noite vida, ministério, trabalho, família. E pelo poder da palavra, tudo que não existia começará a existir, a nascer. Vamos lá? Feche seus olhos. Eu vou falar, vocês vão repetir. Eu vou falar, vocês vão profetizar. Nós vamos profetizar aqui nesta noite. Profetizar, mas profetizar como verdade. E aí quando você chegar em casa, quando você voltar para casa, você vai dizer assim: tem vida de Deus aqui dentro. Tu vai olhar para o coração daquele marido, iracundo ainda, e vai dizer assim: ó, eu não estou vendo, mas a semente foi plantada e ela vai produzir. No teu trabalho, vai produzir. No teu ministério, vai produzir. Vai produzir. Amém? Erga suas mãos. Erga suas mãos. Com autoridade. Com autoridade. Estão preparados? Vocês vão repetir comigo nesta noite. Profetizando vida. Família, ministério, saúde, trabalho. Vida. O solo é bom. A semente é boa. O resultado maravilhoso, surpreendente. Erga suas mãos. Diga: eu declaro nesta noite, pelo poder da palavra, vida para o meu ministério, para os meus negócios, para a minha família, e tudo que não existia, pelo poder da palavra, passará a existir. Eu declaro vida, milagres e honra de Deus. E todos saberão e reconhecerão que Deus é Deus na minha vida, no nome de Jesus. Amém. E amém. Aplauda o Senhor, aplauda.